Em novembro, o Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. Eles querem que a gente entre nas questões do mundo espiritual, Rony. Sim. Eu tava conversando com o Monark antes de você chegar, e estava falando sobre essa questão das elites, né? As sociedades que tem rituais de iniciação, e isso tem tudo a ver com o que você pesquisa, porque se a gente parte de uma conclusão de que pode ser que os alienígenas sejam também demônios, né? E muitos demônios, na verdade, se passam por alienígenas, e as pessoas interpretam que são alienígenas, mas são, na verdade, demônios. Esses demônios vêm de algum lugar. E eles deixam rastros, né? Tem um porquê disso estar... E está muito presente no nosso mundo. Cada vez mais a gente vê casos, assim, de pessoas que surtam e matam a família, né? De casos da pessoa também, dela ter percepções de que está sendo perseguida. Existem e ela mesma psicoses mentais, e né? ela mesma se churrascar, né? Melhor dizendo. Enfim, eu queria que você falasse um caso pouco sobre do esse PC assunto. Siqueira aí. Sim. Tem a O questão... Siqueira, ele alucinava bastante, né? E no final da vida, quando ele tava morrendo, ele falava muito sobre Deus, sobre demônio, né? Algo assim. Tava temendo coisas, né? Ou fizeram ele enlouquecer de propósito, né? Esse é um bom ponto, porque assim, se a gente pega nas escrituras de diferentes religiões esses seres, né, o que eles querem, na maioria dos casos? Desviar o homem, né, com algum objetivo. E aí só tem duas hipóteses. Ou pode ser um ser interdimensional ou espiritual, dê o nome que quiser, um ser de outra realidade, ou um extraterrestre, um ser que veio fisicamente de algum lugar, de um planeta. Por que pra mim a possibilidade menos provável é extraterrestre? Vamos pegar aqui. Se a gente pegar os principais casos com evidências, né, de abduções, pessoas tiveram contatos próximos com esses seres e foram levadas, etc. Em vários desses casos, Vilas Boas, o Bebedouro, Elias VI, todos eles, você tem elementos ali na nave, uma nave que tem uma corrente arrastando, você tem os seres que vêm com uma corda e amarram o cara, seres que são pelados, a nave tem... além de cordas, como eu falei, correntes, e a nave dentro tem alavancas mecânicas muito rústicas, botões. Tem às vezes uma eteia, né? Um extraterrestre, que seria um extraterrestre feminino, pra fazer a relação sexual com o cara que foi abduzido. Qual que é o sentido de um ser altamente tecnológico vindo de outro planeta? Vai dar filho? Exatamente, a gente pode discutir isso, gravidez fantasma, etc. Qual que é o sentido de Se ser a gente consegue altamente... engravidar os alienígenas, então eles são humanos super evoluídos, né? E a gente vai entrar nesse papo que é bem nefasto, assim. Mas assim, só pra fechar o raciocínio, cara, tem um monte de coisa nessas naves que não faz sentido pra um ser altamente tecnológico. Pra que um ser altamente tecnológico vai pegar o cara no braço, fisicamente no braço, e amarrar um cara no braço? E usar telepatia, né? Realmente. Uma arma? Vai apontar uma arma ali pra controlar o cara? Vai fisicamente amarrar uma corda no cara pra segurar o cara? Vai ter ter uma alavanca, nem a gente usa mais alavanca e nada, tudo botão, e o botão não é nem mecânico, sabe? Então assim, não faz sentido pra mim ser um ser altamente tecnológico por conta disso. Esses são os casos mais bem documentados de abduções, aqueles que tiveram, por exemplo, psicólogos avaliando o cara, que o cara não tá delirando, não tem transtorno, tá falando a verdade. E que o cara às vezes traz evidências, como eu falei, feridas, às vezes traz uma bolsa que tem uma escritura, alguma coisa do tipo. Então assim, pra mim isso não faz sentido pra um ser altamente tecnológico. E aí sobra o quê? Sobram esses casos em que a gente teria seres justamente de uma realidade alternativa, que seriam seres interdimensionais. Se o negócio é tão rústico assim, como que eles conseguem viajar interdimensionalmente? Então, se esses seres vivem, não os seres entre si, mas uma consciência superior. Imagina uma consciência superior, esse criador que Deus criou e não tem um corpo, tá? Ele tá em algum lugar. Em alguma camada aqui da Terra. Embaixo, em cima, enfim. E ele está, com esse poder da consciência, materializando esses seres aqui com objetivos distintos. A gente pode pegar vários casos. Tem o chupacabra, que seria um ser híbrido com animal para mutilar animais. Para coletar o quê? Órgãos, coletar sangue, coletar sofrimento. A gente tem seres que abduzem uma pessoa. O que essa pessoa acontece? Ela começa a ir para um cenário de conversão, realidade virtual. Imagina você colocar um óculos de realidade virtual e tem um cenário. A abdução é isso. Qual é a diferença para um delírio? A pessoa volta com marcas.
uma marca, um trauma muito grande, por ter sido espetada, torturada, etc. Mas também marcas no corpo, implante, corte, queimadura. Então você tem evidência física daquilo. E essa pessoa vai ter o quê? Um declínio mental. Ela vai ter essa tortura, esse trauma, ela vai... Se ela conta pra você, pro Júnior, pro Monark, ninguém acredita nela, ela acha que ela tá maluca, e por conta disso aprofunda ainda mais. Essa pessoa vai tendo uma depressão, tô passando por isso, ninguém me entende, etc. E pode chegar numa tragédia, dela tirar a vida, né? talvez. Alucina, né? Começa a vir essas mensagens, é como se fosse um parasita se acoplando. Né? Sempre que Exato, existe um sim. caso de abdução, eles chegam falando assim, não tenha medo, eu vim pra te ajudar. É sempre assim. É sempre quase um estelionatário espiritual. Ele vem com uma historinha pra te enrolar. Aham. É aquele vendedor que quer vender um produto muito ruim pra você, mas ele quer se livrar daquilo Um pacote e ganhar a bonito. comissão. É. Maré com motor turbo, tunado. Então, assim, ele vai vir com uma historinha, e aí, o que acontece? Se esses caras pudessem invadir isso aqui, tivesse essa liberdade, eles já tinham invadido isso aqui e acabado com isso aqui. O mundo não acabou, o mundo tá aqui. Teve guerra, teve bomba nuclear e nunca acabou. Então, assim, pra mim não é interesse. Eles não podem e talvez não seja o interesse desses seres invadir isso aqui. Talvez seja uma regra cósmica de Ou que... eles já controlam. Ou também. Mas, Porque esses caras aí do poder aí, eles são todos, parecem tudo controlado por alienígena, na real. mas por que eles não destroem tudo? Esse que é a questão. Se eles querem o derrocar da humanidade, por que não acabar com tudo? Porque talvez seja a questão espiritual mesmo que seja o mais importante, né? Não a questão física. Porque se a gente for para pensar, a materialidade ela é irrelevante dentro de um contexto da experiência e consciência, né? Uhum. Porque a experiência e a consciência é o fator mais importante da existência. A gente existir. Do que vale toda a matéria do mundo se eu não existo, certo? Então, eu acho que por a existência e a consciência ser mais importante da realidade, eles focam em destruir essa parte. Destruir a nossa consciência, a nossa... O material seria só uma experiência. ferramenta pra isso. Só uma Isso. ferramenta pra se conectar a isso. Exatamente. E eu concordo contigo no sentido de que... Imagina um parasita. Quando o parasita ele se hospeda, ele não quer que o cara morra. Claro que não. Senão ele perde o alimento. Verdade. Ele quer que o cara dure muito. Um vírus muito bom é aquele vírus que fica no cara sem matá-lo. Pois é, porque tem mais chance até de se Transmitir. perpetuar. Sim. Transmitir. Então, assim, pra mim é exatamente isso, né? Eles são tipo como fossem parasitas, tá? Que acoplam na pessoa e vão se alimentar de quê? Coisas não materiais, como você falou. O sofrimento da pessoa, o declínio mental, etc. E quanto mais esse sofrimento perdurar, mais alimento ele tá ganhando. Faz sentido. Esse pra mim. E aí o que acontece? Chega um momento que talvez esse cara não sirva mais. Ele chegou num declínio tão grande que o cara nem sofre, ele já tá num anestesiamento. Não tem mais sofrimento, ele já tá no fundo do Aí poço. eles fazem ele se matar. E aí ele seria influência pro cara tirar a vida. Pra mim, o que acontece? Qual seria a interpretação do tirar a vida? O que acontece com isso? Eles não podem, eles mesmos fazer o serviço, mas eles podem te influenciar pra isso. Induzir, né? Se você acontece isso, talvez eles não sejam onipresentes e onipotentes, como Deus. Eles precisam de quê? De um exército. Pra atuar, pra quê? Influenciar mais pessoas e se acoplar em mais pessoas pra tirar esse alimento. Imagina uma fazenda em que tem vários empregados que vão tirar leite, que vão cortar Só que são carne. demônios que vão fazer o trabalho obsessivo em alguém. Quanto mais vacas você tem ali no seu cercado, mais bois, e quanto mais empregados pra tirar o leite e cortar a carne, mais alimento o fazendeiro vai ter, ou pra consumo ou pra venda. Então, pra mim, é uma grande fazenda em que você tem esse, entre aspas, fazendeiro, né, angariando soldados pra trabalharem pra ele, para atacar quem? Essas vacas, esses bois que ele consegue colocar no pasto. E o centro de comando é a Lua, não? Pra mim, o centro de comando seria um local não físico. Não fiz. Não físico, em que ele habita esse local não físico, a gente não sabe onde é, uma outra realidade, uma realidade paralela, talvez aqui mesmo na Terra, Aham. e que ele comande esse mundo material de lá. E a Lua? Porque muita gente das teorias acredita que a Lua seria uma nave espacial ou seria aonde ficam os caras que controlam a humanidade, né? Eles têm uma base de operação na Lua e eles de lá coletam, né, essa energia negativa e usam pro sei lá o que, né? Você tem algum conhecimento sobre a Lua nesse sentido? Eu acho assim que tudo no mundo material, essa ordem que eu coloquei esse copo, ela tem uma implicação nesse mundo não material. Então, exemplo clássico, sangue. Quando a gente fala do sangue pra gente, é o quê? É pra gente circular pelo corpo nutrientes e pra retirar coisa ruim e isso circulando. Mas pra esses seres pode ser o quê? Energia vital. Se a gente pega o caso da Operação Prato, no Brasil, 77, no Pará, vinha uma nave que tirava litros de sangue.
Pra que um ser altamente tecnológico, moderno, vindo de outro planeta vai Na tirar Operação litros de Prato? sangue? 77, Pará e Maranhão. Você tinha lá, eu tava fazendo exame de sangue agora, o que eu faço todo ano. Ah, Me tiraram 10 tubos. Deu alguma anemia, alguma coisa no exame? Não. E foram 10 tubos. Então assim, quando aparece anemia, que é o que apareceu na Operação Prato, são litros de sangue tirados daquela pessoa. Isso tava nos exames dessas pessoas. Então assim, pra que uma nave tecnológica, que era uma nave que vinha, eles não vinham em forma de ser, vinham em forma de nave, emite uma luz e arranca sangue? Pra uma análise genética. é o sendo... chupa-chupa, né? Cara, eu tirei 10 tubos de sangue e todas as análises que eu preciso ali, dezenas estão ali. Nós, como humanos, com a nossa tecnologia rústica aqui. Imagina um ser altamente moderno querer tirar litros de sangue pra uma análise. Nossa, aí você entra numa... Eu começo a entrar numa pira quando você fala isso aí, Não cara. tem uma menina que De tá serem viva vamp- ainda? serem vampiros. Mas os tem uma bagulhos. análise perfeita, porque se você pega o vampiro não hollywoodiano, o vampiro do conto tradicional, é um ser que ele não é homem, é um ser intermediário, que ocorre ali uma contaminação de algum tipo. Ele era homem, foi Vira um híbrido, né? infectado, Vira um híbrido de humano com animal. É. Ele precisa do sangue pra manter sua energia. Uhum. Ele é um cara que vive na escuridão. Ele se transforma em várias coisas. Não é só Uhum. morcego, pode ser várias coisas que ele se transforma, lobo, etc. Ele é um cara que você precisa abrir a porta pra ele, senão ele não consegue entrar. Você tem que Aham. permitir a entrada Tem muito dele. a ver com o demônio isso aí, né? Tem uma questão sexual em relação de sedução em relação verdade. a esse cara. Então, o conto do vampiro original tem tudo a ver com esse fenômeno. E você acha que existe vampiro, então? Se esses caras são vampiros? Vampiro é um ser híbrido, né? Não como é de Hollywood, nesses termos do conto que eu tô Mas falando tipo, pra que você. eles eram humanos, eles se transformaram, viraram vampiros, aí tem a sociedade secreta dos caras, eles usam essas naves pra conseguir sangue. Como se fosse essa consciência que tá em outro local, manda esses caras aqui. Eles controlam os vampiros. O que O seriam os demonião. O vampiros. demonião O que seriam essas criaturas? Né? Mas aí então você acredita que existem vampiros? Não literal, Não literalmente, mas no sentido de como se comportaria um vampiro no conto, sim. Não A seres forma de humanos. atuar. Tem ser humano que gosta de ver a desgraça do outro. Sim. Né? Aí a gente pode chamar ele de vampiro emocional, mas não é isso que você tá Sim. falando. E se você pegar rituais, tem rituais que a pessoa bebe sangue. Né? Não, mas são os seres humanos. Mas ele tá bebendo sangue pra quem? Quando você faz um ritual, Aham, você tá oferecendo aquilo pra alguém. cara. Quando o pai de santo, por exemplo, bebe a cachaça, não é o pai de santo que tá consumindo aquilo. Ele acorda do transe sem estar sob efeito de álcool. É. Aquilo foi pra algum lugar, aquela energia. Então, quando você tá consumindo, bebendo aquele sangue ou fazendo um sacrifício do animal, no ritual, pelo que eu conversei com esses feiticeiros, isso é uma oferenda pra quem? Pra esses seres Aham. se alimentarem. Se você tá alimentando esses seres, pra mim, é por algum plano, torná-los mais fortes, talvez. E aí você tem justamente, inclusive, esses seres talvez crescendo e ganhando mais força através do quê? Quanto mais alimento você dá, mais força você tá dando pra eles, e talvez isso os faça ter força de quê? De materializar aqui. Então, assim, eu não acredito que eles tenham... Se eles tivessem força de vir aqui materializar, a gente veria ET de Varginha o tempo todo. A gente Uhum. não vê. Foi lá em 96. É raro, né? É raríssimo. Sim. Então, assim, alguma coisa acontece nesses casos que eles ganham força e começam a aparecer, e tanto que desaparece, cara. Some tudo. Existe alguma parte de você que é cética, que fala que tudo isso é explicado com tecnologia humana, nada disso é... Que podem ser tecnologias escondidas do exército. Pode ser que parte dessas naves, muitas delas saem do oceano, sejam testes militares. Testes militares. Drones avançados. O drone que a gente tá vendo hoje é um projeto de 30 anos atrás. Eles estão Não, sempre isso 30. eu acredito pra caralho. Que a tecnologia... Existe uma obsolescência programada no sentido do que a sociedade sabe que existe tecnologicamente na mão dos humanos mesmo. A né? internet chegou pra gente 30 anos depois também. Sim, então assim, GPS chegou pra gente 30 anos depois. grande parte do que a gente tá vendo pode ser de fato essas tecnologias sendo testadas e às vezes em execução, né? Agora, não acho que, por exemplo, uma nave dessa indo pro Pará em 77 sugando o sangue de uma pessoa seja uma tecnologia Não, nossa. a menina tá viva ainda, né? Sim, sim. Tem uma menina Várias que tá viva vítimas. ainda. Visitei algumas vítimas, né? A gente Foram visitou afetadas. as vítimas Sim. da Operação Prato. E olha que interessante, várias dessas vítimas, depois que recebem o contato da luz e têm o sangue tirado, elas entram num declínio mental. Regridem, parece que tem uma idade mental de 6 anos de idade, né? Uma coisa delas assim. falava pra mim assim, ó, eu pertenço a eles. Eles colocaram um chip em mim e uma hora eles vão vir pra me buscar porque eu pertenço. Olha a gravidade dessa afirmação de uma pessoa que não consegue se comunicar muito bem por conta dessa deficiência que ela teve, né? Hoje ela é portadora de deficiência. E uma pessoa com deficiência. E aí você tem essa pessoa falando, quando fala alguma coisa que tem algum sentido, entre aspas, uma coisa dessa, né? E faz sentido com o fenômeno, porque parece que eles entram na sua cabeça, eles começam a controlar a sua cabeça, controlar seus pensamentos, controlar as suas atitudes, entendeu?
E pra mim a forma mais fácil e menos energia, que gasta menos energia pra eles, não é se materializar. Eles irem no seu sonho, irem no seu pensamento e te influenciarem a fazer coisas que vão fazer eles se acoplarem em você como parasita. Eles se comunicam através de sonhos também, né? De sonhos. Isso. E aí, claro, você vai ter sonhos que são simplesmente sonhos, e sonhos que você vai acordar com uma queimadura, um corte, ou um trauma muito grande, como se você tivesse passado realmente por aquilo.